Olá! O número de casos de dengue cresceu de forma desafiadora desde o último Vitalidade, realizado há 6 meses. Em Novo Hamburgo, até agora, são 3.144 notificações, com 1.737 casos confirmados. Como as estatísticas apontavam, se não houvesse um engajamento massivo da população na extinção dos focos de procriação do vetor, poderíamos atingir os números assustadores de 2022. Para trazer mais detalhes sobre a situação, recebemos hoje na TV Câmara o coordenador do projeto de prevenção e combate à dengue da Universidade Fevale, Thiago Felipe Stefan, biólogo e mestre em zoologia, e a servidora da Vigilância em Saúde, Juliana Stephanie Simões Matos, mestre em microbiologia ambiental e especialista em gestão em saúde. Tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos, a Juliane, olá, o Thiago. Tivemos na Fevale conversando em fevereiro sobre a situação desse ano, né? Mas sim, a dupla já participou de diversos programas aqui, sempre trazendo informações, então, sobre esse cenário da dengue e desse mosquito, né? Que, além da dengue, transmite várias outras doenças. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, para começar, qual é o cenário de Novo Hamburgo, né? Em relação ao início do ano, quando a gente teve o nosso bate-papo ali nas vésperas do Carnaval, fevereiro, né? E em relação também ao ano passado. Bom, em relação ao ano passado, a questão do número de casos, tanto confirmado quanto das notificações, ele reduziu bastante, né? Hoje a gente tem menos do que a metade em relação ao que foi todo o ano passado. Também não temos óbitos, né? O que é uma boa notícia. Mas em relação à última conversa que tu citaste aí, que foi em fevereiro, o número de notificações aumentou, né? O Thiago vai poder falar também melhor. A gente teve um último levantamento de índice de infestação de Aedes aegypti no município, que é como se fosse uma fotografia, né? Foi um dos últimos trabalhos realizados pelo Convênio de Prevenção e Combate à Dengue, aonde o índice de infestação predial ele é de alerta amarelo, né? Ele é de como é que pode se dizer, risco iminente, né, de dispersão do vetor e disseminação das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Acho que vale ressaltar bastante que na nossa primeira conversa lá em fevereiro, a gente estava começando o ciclo da transmissão viral no município. Então, daquele início a gente teve um pico, que foi entre março e abril, onde teve um número bastante grande de casos sendo notificados e confirmados aqui no município. E esses números, então, eles vêm baixando. Desde as últimas semanas, eles vêm baixando. Atualmente, nós temos, com relação aos casos de dengue, a gente tem cerca de 1 a 2 casos de dengue confirmado por semana. Mas, ou seja, ainda existe a circulação viral no município, porém não existe a presença de um surto de dengue como foi nos meses de março e abril, onde a gente pôde observar que os bairros mais atingidos foram o Canudos e o bairro Liberdade, bairros onde registraram os dois juntos mais de 90% dos casos em Novo Hamburgo. Ou seja, foi um surto muito forte nesses dois ambientes. E nos outros bairros não foi um surto tão grande este ano. Agora, então, tem uma quantidade de mosquito bastante grande, que foi o que o Lira apresentou. Então, a gente tem uma quantidade grande de mosquito ainda presente no município, porém, os casos de dengue eles estão reduzindo. Tem muita relação com relação ao tempo, houve momentos de frio, diminuiu a temperatura, essas baixas temperaturas mudam a questão do ciclo do mosquito, de transmissão, ele acaba ficando mais parado, ele muda o comportamento do mosquito e isso faz com que a transmissão do vírus seja diminuída. Você falou do bairro Canudos, né, que é o nosso maior bairro aqui, com maior número, né, de população, né? E o bairro Liberdade por algum motivo específico? Na realidade, a gente não consegue hoje definir as causas de serem nesses dois ambientes. São ambientes que possuem uma característica diferente, ambos são residenciais, porém a região do Canudos, onde houve a maior quantidade de casos confirmados, é numa região um
pouco mais delicado, onde as casas são mais próximas, existe um grande aglomerado de residências próximos. Isso facilita a dispersão de viroses, qualquer tipo que seja virose. Como a dengue é disseminada pelo mosquito Aedes aegypti, um mosquito pode acabar contaminando várias pessoas, porque as residências são muito próximas. Diferente do bairro Liberdade, onde tem uma quantidade bastante grande de indústrias, as casas têm uns pátios maiores, então não existe uma relação que a gente possa colocar que seja bom em função disso, desse motivo, esses dois bairros foram os mais afetados no ano de 2023. Nós não temos esse dado. O que a gente pode afirmar é que no ano de 2022, onde teve um grande surto aqui em Novo Hamburgo, talvez uma epidemia de dengue em 2022, nessas localidades talvez não houve uma circulação viral tão grande. E isso pode ter favorecido que naquele momento não se teve uma circulação viral, porém, no ano de 2023 teve uma circulação viral maior nessas regiões. Essa realidade aqui de Novo Hamburgo, ela acompanha a realidade de outros municípios do Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui uns dados, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Isso. 62.532 notificações, 32.141 casos confirmados, né, e 55 óbitos. Isso em todo o território, o estado, né? exatamente. Isso. Existem alguns municípios que eles podem ter características de dispersão similares com a de Novo Hamburgo, mas isso depende muito de como o trabalho é realizado em cada município, né? Depende da quantidade de pessoas envolvidas nesse trabalho, da característica daquela população, tanto em quantidade como na forma, né, que as próprias habitações estão organizadas dentro daquele município. Mas a gente sabe que, por exemplo, ali na região noroeste, perto da região das Missões, também é uma outra região aonde também se tem bastante dispersão das arboviroses como um todo. Falando um pouquinho, você citou, né, de como os outros municípios costumam tratar dessa temática. Aqui em Novo Hamburgo a gente tem esse convênio, né, de prevenção à dengue entre a Universidade Fevale e o município de Novo Hamburgo. Não sei precisar quantos anos já. Já vai mais de uma década nessa parceria. Isso, né, e é um trabalho muito importante que envolve todo um trabalho de estudo e também de extensão, né? Então, para relembrar a nossa população, Tiago, se tu pudesse contar um pouquinho mais como é que funciona essa parte do trabalho de campo, né? Em que as pessoas que trabalham no convênio visitam os lares, né? Para orientar a população. Como tu bem disse, a ideia principal, o objetivo do projeto é conversar com as pessoas. A gente não tem nenhum objetivo de cobrar ou de fazer qualquer tipo de cobrança nesse sentido. O objetivo dessa parceria é que os agentes, que são os estagiários do projeto, façam o mesmo trabalho dos agentes de endemia dos outros municípios, que basicamente faz o trabalho preconizado pelo Plano Nacional de Combate à Dengue. Eles realizam a mesma atividade que todos os outros municípios acabam fazendo. Quais são essas atividades? A gente realiza a visita domiciliar de forma contínua. Enquanto não for feito todo o município, a gente não faz, então de porta em porta, batendo para ver se o morador permite a nossa entrada, se a gente consegue conversar com ele, explicar como é que é a transmissão de dengue, explicar qual é a situação do município, explicar para ele o que ele tem que cuidar no seu pátio. Essa é a atividade principal. Em momentos onde tem a circulação viral, a gente faz as pesquisas vetoriais especiais. O que seria essa pesquisa vetorial especial? Em parceria com a vigilância, nós somos informados de onde é a residência do paciente, dessa pessoa que está contaminada ou com suspeita de dengue. A gente entra em contato com essa pessoa e num raio de 200 metros, a partir da casa, da residência dessa pessoa, a gente faz uma busca por depósitos e informa a comunidade que tem que tomar algumas providências um pouco mais fortes, em razão de já estar tendo mosquitos contaminados na região. Então a gente entra também, informa a população que tem casos positivos nessa região, que ela tem que ter o cuidado um pouco maior. Além disso, a gente faz os pontos estratégicos. Os pontos estratégicos são os pontos onde tem uma maior movimentação de pessoas e onde necessariamente vai ter o acúmulo de água. Exemplos de pontos estratégicos: cemitérios, borracharias. Então, nesses locais, de 15 em 15 dias, a gente visita
E além dessa visita que o projeto faz, esse ano, diferente dos outros anos, também teve uma parceria da vigilância com uma empresa que colocou um tipo de inseticida disponibilizado pelo Ministério da Saúde para que o poder residual desse material permita que o mosquito não se crie nessas regiões. Então a gente faz o L+T, o PVE, o PE e além disso o LIRA, que é essa fotografia do município, que a gente realiza de quatro vezes ao ano, a gente faz essa atividade. E nos bairros tipo Liberdade e Canudos, tem um tipo de ação diferenciada? Esse ano a gente fez pela primeira vez, talvez não seja o ideal, mas foi uma das primeiras vezes que a gente fez um mutirão no Canudos. Quando começaram os casos numa região, quando a gente percebeu o surto no Canudos, a gente, juntamente com a prefeitura e outras secretarias, a gente organizou um mutirão para fomentar que a comunidade entregasse tudo que é tipo de depósitos, recipientes que estavam inservíveis nos pátios, que fossem entregues nesse local. Então a gente passava nas casas informando que tinha uma equipe da prefeitura recolhendo esse material e a comunidade era convidada a entregar esse material. Então no Canudos foi feita essa atividade. E no Liberdade não foi feita a atividade, além das preconizadas pelo Ministério da Saúde, né? Que são essas visitas, a aplicação de inseticida nas regiões onde tem uma quantidade de mosquito mais elevada e com casos confirmados. E a vigilância sempre junto, Ju? Sim, a vigilância ela está atuando na questão dos inseticidas, né? Tanto na pesquisa vetorial especial quanto nos PEs, visando a redução do número de versões adultas do Aedes aegypti, né? E justamente para tentar diminuir, né, essa transmissão viral. Eu acredito que no contexto do estado como um todo hoje, não se possa mais dizer extermínio ou bloqueio efetivo da transmissão das arboviroses, né? Até porque nós estamos passando por diversas questões de mudanças climáticas também. Desculpa te atrapalhar, mas só para que a população consiga compreender melhor, quando você fala em arbovirose. Arboviroses são doenças transmitidas por artrópodes, no caso, viroses transmitidas por artrópodes. Né? No nosso caso, da transmissão das doenças transmitidas por Aedes aegypti, a gente tem como as três principais dengue, zika e chikungunya. Né? Então, o que se sucede? A gente está tentando diminuir essas formas aladas, as formas adultas do Aedes aegypti, para tentar dar uma reduzida na transmissão viral. E uma coisa que a gente pede muito, principalmente quando é feito as pesquisas vetoriais especiais, que são os PVEs, que é quando a gente tem um caso confirmado na região, é que as pessoas permitam a entrada dos agentes, né? Permitam a verificação e a dispersão, né? No caso, a colocação desses inseticidas nos seus bairros ou próximo ali da onde foi o foco, seja ele pelo BV costal, né? No sentido de ser a pessoa fazendo o inseticida, quanto, né? Pelo fumacê, que todo mundo conhece, que vai por um dos carros da Vigilância em Saúde, para aumentar e melhorar, né, essa redução dessas formas aladas, justamente para não ter mais doentes espalhados na região. Até porque o Aedes aegypti, ele consegue voar de 200 a 300 metros. Então, dentro de uma quadra, tu pode ter diversas pessoas infectadas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente pede, né, principalmente nos PVEs, que as pessoas permitam, né, que os agentes vinculados com a FEVAL e o município, né, e essa empresa terceirizada que aplica o inseticida, que entrem, né, nos seus domicílios para poder fazer esse trabalho que é muito importante, né? É uma questão de saúde consigo mesmo, com os seus familiares e com os vizinhos, né, os cidadãos ao redor daquele ponto, daquele foco inicial ali, que é o objeto do PVE. Agora a gente vive essa época de grandes chuvas, né? E o mosquito, a gente falou uma vez que ele é capaz de o óvulo perdurar durante muito tempo, né? Até
a palavra certa? Eclodir, isso. Então, falando um pouquinho do ciclo de vida, né, desse mosquito e dos impactos que essas chuvas podem trazer. Eu acho que tem dois aspectos esse ano que estão um pouco diferentes. É a quantidade de chuvas. O que essa quantidade de chuvas vai proporcionar? Vai proporcionar uma quantidade muito grande de depósitos de água, sejam eles quais forem. Pneus, potinhos de flor, regador, enfim, inúmeros depósitos de água, que a água possa ficar parada. Além das chuvas, nós estamos tendo dias quentes. E esses dias quentes favorecem com que os ovos que estavam parados em algum local eclodam. Então, esse ano nós temos dois fatores importantes e diferentes dos demais anos, dos anos anteriores, que são essas questões características. Água parada e dias quentes, que vão favorecer então que o ovo ele ecloda, ele vai se transformar numa larva. Essa larva, de acordo com a temperatura, com as características do ambiente, ela demora de 5, pode demorar até um mês para ficar na água, aproveitando o momento ideal, próximo calor, para se transformar em pupa e daí num adulto. Por isso que, quando a gente fala em colocação de inseticida, é o último estágio, é um estágio quase que de desespero, porque ele já passou por dentro da água por um tempo e nós, comunidade, esquecemos de ver esse depósito e ele se transformou num adulto. Então, se a gente perceber que o ciclo de vida do mosquito, grande parte dele é dentro da água, nós eliminando esses depósitos de água, a gente acabaria com o mosquito, reduziria muito o número de mosquitos. Então, por essa questão é muito importante cuidar. O próprio morador, cada um de nós fazer a nossa parte, né? Olhar o seu pátio uma vez por semana, para ver se não tem uma água, se não tem um ralo que possa estar com água parado. Calhas. As calhas são... E a calha tem uma questão importante, né? Às vezes a gente só se preocupa com a calha quando ela está cheia de folhas. E na realidade a calha cheia de folhas talvez não seja o problema mais importante, e sim a calha mal colocada, que ela fica abaloada, ou cai algum galho, alguma árvore em cima, a calha fica torta. A partir do momento que ela acumula água, ali é um local onde pega muito sol. Então a água fica morna, quentinha, especial para o Aedes aegypti. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Cada um tem que fazer a sua parte. E basicamente é isso. Mas eu gosto de ter a água do cachorro em casa. Ótimo, tu pode ter a tua água do cachorro, porém tu necessariamente tem que fazer uma vistoria nessa água, fazer uma limpeza da água uma vez por semana. Por que uma vez por semana? Porque é esse o tempo médio do ciclo de vida do mosquito. A gente conversou em fevereiro que até lugares improváveis como brinquedos de criança, né, tampinhas de refrigerante ou de leite, um lugar que pode se tornar um foco. É um né? depósito. E uma coisa que eu queria acrescentar na fala do Thiago é que já existem estudos da seguinte forma: nem sempre, imediatamente, né, ao período de chuva e de calor, que tu vai ter uma dispersão do mosquito, né, da forma adulta, até inclusive por causa do período do próprio ciclo. Porque o que acontece? Geralmente a gente pode ter, já teve vários estudos nesse sentido, de que a gente chama do período de lag, né? Tu tem aumento de temperatura e uma pluviosidade num dia X, e tu vai ter o aumento da dispersão desses mosquitos com consequente aumento do número de notificações e posterior confirmações 20 dias, 30 dias depois. Então é por isso que tu tem que cuidar lá no período zero, no período X, o inicial, quando começam as chuvas de forma intensificada, né, quando em chuvas e temperatura mais alta, para que seja eliminado o depósito agora, né, e não é só virar água, né, os depósitos que puderem ser eliminados de materiais inservíveis de forma permanente melhor, mas no caso, por exemplo, pegando aqui a aguinha do cachorro, não adianta só tu virar o pote, tu tem que fazer uma limpeza abrasiva, né, para poder tirar possíveis ovos que estejam ali, né. Então não é só virar, tu precisa limpar também. Para que lá, depois, 20, 30 dias depois, não tenha um aumento no número de população de mosquitos como consequência com consequente dispersão viral, no caso, né, com as pessoas adoecendo. Vamos falar um pouquinho então do hábito desses mosquitos, né? Porque falam que das características físicas que ele tem, né? Como as pessoas podem reconhecer.
E que cuidados, além de todo esse cuidado, né, que é essencial com o pátio e com a limpeza, as pessoas podem ter para se prevenir, então, de possíveis doenças? Olha, Tati, assim, eu acredito que para aqueles que possam utilizar o repelente nessa época, né, principalmente aonde se estiver tendo o surto da doença, aonde se é sabido que o pessoal vai fazer um PVE, é bastante importante para se bloquear as possíveis picadas do mosquito, né? Visualmente, a olho nu, quase tu não consegue fazer essa diferenciação da identificação entre Aedes aegypti e Aedes albopictus, né? Todo mundo fala do mosquito Parecidos. manchado, né? Manchado com manchinhas brancas, mas visualmente tu não consegue diferenciar. O que acontece, que eu acho que o Thiago é a pessoa mais adequada para explicar isso, são os horários dele, né? Os horários de atuação dele ali, eu acho que é início da manhã e final da tarde. Isso, mas também não é regra, né? A questão do horário é uma questão que ele tem uma preferência por esse tipo de horário, mas não é regra. Se tu perceber um mosquito pintadinho à noite, pode ser o Aedes aegypti também. Todo mundo diz, é bastante sabido, a mídia ela divulga isso bastante, nas primeiras horas do dia e no final do dia, no início do anoitecer. Bom, isso não é uma regra. Existe uma preferência por esse horário, mas não chega a ser uma regra. Outra questão com relação ao hábito do mosquito, o habitat do mosquito é sempre próximo às residências. Vai ser no pátio da nossa casa que esse mosquito vai ter preferência em colocar os seus ovos. Por quê? Porque a fêmea desse mosquito ela tem uma preferência também não é regra, ela tem uma preferência pela proteína encontrada no sangue humano. Então ela vai depositar os seus ovos próximo à residência para que os filhotes consigam ter alimento suficiente para seguir a sua vida. Então, as fêmeas vão ter preferência em ficar rondando o ambiente peridomiciliar e até intradomiciliar, e eventualmente os machos, sim, eles têm uma preferência em estar em ambientes com maior quantidade de vegetação, porque os machos eles se alimentam de seiva da vegetação, então terrenos baldios, esses locais com vegetação vão ter uma quantidade de mosquito, mas em sua maioria são machos que acabam não transmitindo dengue. E a questão da proteína do sangue, ela é justamente a fêmea que precisa dela para fazer a maturação dos ovos, né? Porque antes dela fazer a oviposição, que a gente chama, que é colocar os ovos dela no ambiente, eles precisam ser maturados de alguma forma, né? Amadurecerem dentro da fêmea do mosquito. Então, por isso que ela tem a predileção, que nem o Thiago disse, preferência, né? Para nós humanos, né? Em razão disso, para auxiliar a própria continuidade da espécie dela. Ju, você que trabalha na vigilância em saúde, né? Como estão as nossas UBSs, né? No sentido de se chegar alguém com sintomas, que os sintomas da dengue é muito parecido com de outras doenças, da própria gripe, né? Da Covid. Como que está a preparação, então, desses profissionais para reconhecer e dar o encaminhamento correto? Bom, fevereiro e março foram feitas capacitações na atenção primária em saúde, que são as UBSs, né, as USFs. Se capacitou primeiro os agentes de saúde, né, e depois os demais profissionais de saúde. Então, as unidades, de forma geral, elas estão preparadas e capacitadas para poder reconhecer já mais ou menos assim de imediato, e também já sabendo, porque a gente está procurando divulgar a situação das arboviroses no município, para já identificar de forma mais rápida essa questão aí de um possível paciente com dengue, né? Ou zika, ou chikungunya, dependendo do histórico. Mas, como a gente tem mais casos aqui de dengue, né? Provavelmente... Zika e chikungunya não tem muito? Não, zika nós não tivemos notificação e teve uma chikungunya, mas ela foi importada. Então, a nossa circulação viral aqui, ela é de dengue, né? E no estado do Rio Grande do Sul como um todo, os sorotipos de dengue circulantes são o 1 e o 2.
Lembrando um pouquinho, quer complementar? Desculpa. Sim, eu só gostaria de complementar, talvez, que um diferencial bastante grande, que a gente sempre tem um comparativo, a gente está em constante aprendizado. Eu sempre retorno ao ano de 2022, porque foi um ano completamente atípico, onde desde então a gente nunca tinha tido tantos casos de dengue no município. Até 2022, nosso recorde eram 10 casos no município. E, de repente, de um ano para o outro, extrapola qualquer dado possível de casos de dengue. Então, o ano de 2022 ele serviu também para nós termos aprendizados, né? Então, algumas questões foram trabalhadas melhor, tanto na divulgação dos casos de dengue, nessa capacitação tanto dos agentes de endemia quanto dos agentes de saúde, informar para eles que a circulação viral é uma nova realidade do município, isso foi muito importante. Outra questão muito importante que nós julgamos como sendo essencial é a questão dos testes de dengue, testes rápidos. A partir do momento que a pessoa sabe que ela está com dengue, os cuidados voltados a essa enfermidade são bastante específicos. E se a pessoa sabe logo que ela está com dengue, ela tomando as medidas que não existe nenhum remédio para dengue, mas existem alguns cuidados, ingerir uma quantidade um pouco maior de água, descansar, isso vai favorecer que o quadro não se agrave. E em momento de agravamento, a pessoa, sabendo que ela está com dengue, ela vai procurar a unidade de saúde mais rápido. Então, a pessoa fica segura a partir do momento que ela sabe desse relato, dessa confirmação da doença. Para ela é importante e para a unidade de saúde também é importante, porque ela consegue passar a informação mais correta dos cuidados que ela precisa ter. Então, 2022 nós não tínhamos essa realidade. 2023 nós temos a realidade e foram tomadas providências diferentes. O fluxo da informação começou a ficar muito mais rápido. A partir do momento que a pessoa com suspeita de dengue entra numa unidade de saúde, essa informação já chega diretamente para a vigilância e para o projeto. Isso favorece com que o retorno em fazer o PVE, que é essa pesquisa vetorial especial, ela seja mais rápida, que os agentes de combate à endemia eles conseguem informar a comunidade que, bom, ali tem um caso de dengue confirmado e que as pessoas têm que se cuidar um pouco mais, olhar melhor o seu pátio. Essa é a ideia. Então, os fluxos funcionando, a tendência é que a gravidade diminua e os casos também deveriam diminuir. Mas daí nós temos outros problemas, como a gente estava comentando antes, de casas fechadas, de recusas, de pessoas que talvez não se preocupam tanto não tem noção talvez da gravidade que é a dengue, né? E então a gente sempre tenta lembrar de 2022, que foi um momento bem difícil para o município, para ter os aprendizados e não fazer igual como foi naquele período. Você falou do sorotipo A e B, né? 1 e 2. A dengue hemorrágica, ela provém de algum deles ou é um tipo diferente? A dengue hemorrágica, ela provém, mas não necessariamente de 1 e 2, né? Geralmente é o sorotipo 4, se eu não me engano, que ele dá mais isso. Mas ela pode ocorrer dependendo da imunidade da pessoa e como é que a viremia ocorre, em praticamente todos, porque isso vai ocorrer conforme a resposta do paciente em relação ao quadro como um todo. Os sintomas, mais ou menos assim, para as pessoas ficarem de olho, são similares da gripe, né? Como é uma virose, ele é similar a diversas outras doenças, né? Mas geralmente o pessoal reclama bastante de dor no corpo, né? O pessoal que aqui no nosso município que a gente escuta bastante é bastante dor no corpo, bastante cansaço, né? E eles relatam, assim, o pessoal que desenvolveu a doença, que eles não sentem praticamente vontade de fazer nada, é praticamente ficar de cama mesmo. Então, as dores articulares que se tem e o cansaço que tem apresentado, eles são bem marcantes no que está acontecendo hoje no município. Você ia falar alguma coisa antes? Sim, eu só ia complementar, talvez, com relação à dengue hemorrágica, que até esse termo não se utiliza mais muito, a dengue hemorrágica, porque acaba sendo um pouco forte. É dengue grave. O Ministério da Saúde trocou hoje já para dengue grave. Dengue grave, que qualquer sorotipo de dengue, ele pode acabar acarretando numa dengue mais grave,
onde a pessoa começa a ter hemorragias. E por que acaba tendo essas hemorragias? Por conta da diminuição das plaquetas do organismo. Então, vai depender exatamente da resposta que o organismo de cada um vai ter ao problema. Tem pessoas que já têm uma quantidade de plaquetas reduzidas, então essas pessoas vão ter que ter um cuidado ainda maior quando desenvolverem dengue, caso contraírem o vírus, né? Então, é esse tipo de elucidação, só que eu gostaria de deixar um pouco mais claro. E a questão das plaquetas, ela é só uma, né? Porque se tu for fazer uma avaliação clínica de uma pessoa que tenha dengue ou que tenha tido, vai alterar diversas funções do organismo, vai ter alteração da função renal, já foi relatada alteração de função hepática também, né? Então, as dores, a fadiga e a questão da plaquetopenia, que é a diminuição das plaquetas, é um dos fatores. Né? Às vezes as pessoas, a gente já visualizou exames que as pessoas chegam para nós e dizem assim: ai, mas eu tô com XYZ alterações no meu exame de sangue, eu tive dengue há pouco tempo. Eu digo assim, é normal. Até que o organismo se recupere, ainda vai mais uns dias ali depois da própria ocorrência da viremia. Quais os principais desafios que temos pela frente agora, né, até o final do ano, em relação, então, a esse quadro aqui no município? Quer acrescentar primeiro, Thiago, o trabalho de campo? Eu acho que os principais desafios são continuar essa comunicação com a comunidade. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode desistir nunca, tentar engajar a comunidade. Então, participar de ambientes como esse, onde a gente tem uma divulgação um pouco maior, é importante, porque a comunidade acaba percebendo a importância desse cuidado que ela tem em casa. Então, isso é uma das... Acho que é a principal esforço que a gente tem que ter para sempre, na realidade, porque a dengue pode terminar, a vacina para dengue está aí, já é uma realidade, mas as outras doenças, elas permanecem. A chikungunya, ela em algum momento vai começar a ter surtos mais intensos na região. É uma realidade que já é realidade em outros estados, então aqui vai se tornar uma realidade. Assim como a dengue não era uma realidade, hoje ela é uma realidade, essas outras doenças, elas também vão chegar aqui. Então, o cuidado com o mosquito, que é o vetor dessas doenças, ele precisa ser continuado e contínuo por toda a comunidade. A comunidade, ela precisa compreender o papel dela no combate ao Aedes aegypti. Eu acredito que o engajamento da comunidade é o maior desafio que nós temos, né? Eu costumo dizer que não existe, tu pode ter 500 agentes de controle de endemia num município que tu não vai ter condições de bater de porta em porta. E a única metodologia reconhecida e recomendada pelo Ministério da Saúde hoje para todo o Brasil é justamente o tratamento do vetor, que, como o Thiago mesmo colocou, ele se desenvolve em boa parte dentro dos recipientes com água. Então essa é a razão que todos nós estamos sempre insistindo de se fazer a parte da população engajando e nos ajudando, porque a realidade é essa, né? A população está nos ajudando e se ajudando ao mesmo tempo também, né? É uma questão de coletividade onde sai todo mundo ganhando. Por quê? Porque se tu tem o desenvolvimento do mosquito boa parte dentro da água, tu eliminando esses recipientes, tu eliminando essa água parada, automaticamente tu vai ter a redução no número de mosquitos dentro do teu território, né? E a dengue, como o Thiago também disse, ela é uma das arboviroses transmitidas pela Aedes aegypti, né? E o cenário, ele é... Aqui no nosso estado, a gente não tem uma disseminação, por exemplo, de chikungunya, mas tem, por exemplo, estados do Sudeste e outros estados, outros países do mundo que já tem a transmissão das duas doenças concomitantemente. Então, vai acontecer. E eu acredito que se a gente não quer que isso aconteça ou que a gravidade, quando ocorrer, seja menor, a gente realmente tem que bater na tecla da transmissão do vetor, né? Da dispersão desse vetor e do ciclo de vida dele, que no momento, como eu disse, é o recomendado e o reconhecido pelo Ministério da Saúde.
Estamos chegando no final do nosso programa. Gostaria de pedir que cada um deixasse, fizesse as suas considerações finais, se quer trazer algum assunto para pontuar que seja importante, e deixar um recado para a nossa comunidade que está nos assistindo pela TV Câmara e também pelo YouTube. Eu acho que uma questão que a gente sempre tem um cuidado, no final de cada lira, a gente elabora um boletim epidemiológico. Esse boletim, ele traz 2 cenários do município. Um é o cenário da quantidade de mosquito que tem no município e mais no final desse boletim a gente tem um diagnóstico de como está a situação da dengue no município, dos casos de dengue. As pessoas elas precisam compreender que são coisas muito próximas, mas são distintas. Quantidade de mosquito é uma coisa, não necessariamente esse mosquito vai estar contaminado, e casos de dengue é outra coisa. Isso é uma ponderação, só que eu acho que é bem importante. Não necessariamente todo mosquito vai estar contaminado com o vírus da dengue. Eu fui picado e não contraí a doença. Bom, talvez esse mosquito não estivesse contaminado. Mas, enfim, a ideia é sempre acabar com o mosquito para não ter a disseminação do vírus. Acho que isso é uma questão que eu acho importante. E a outra questão é simplesmente agradecer esses espaços, porque esses espaços eles acabam atingindo uma quantidade maior de pessoas, que elas precisam saber que todos nós somos responsáveis pela presença do Aedes aegypti na nossa cidade. Indiferente se município A ou B age de uma forma, todos os municípios têm que agir da mesma forma, acabando com a água parada, que essa é a forma de acabar com o mosquito e acabar com as viroses que provêm desse mosquito. Show. Eu queria agradecer também o espaço, né, para a gente divulgar os nossos dados, a nossa situação epidemiológica no município. Eu acredito que a informação correta ela é uma das melhores formas de gerenciamento de risco em saúde, independente do agravo que se trabalhe, e convidar, né, a população a agir conosco, né, nos auxiliando aí nessa questão do peridomicílio, né, dos seus pátios, a realizar a inspeção semanal para se evitar que qualquer depósito de água acabe permanecendo, perdurando ali no seu pátio, com um possível desenvolvimento de algum mosquito que venha a ficar contaminado e trazer doença para a sua vizinhança. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Thiago e Juliane, e lembrar que a TV Câmara é sempre parceira. Então, quando vocês tiverem novas informações, quando a situação estiver melhor, é o que a gente se espera, né? Também trazer boas notícias aqui para a nossa comunidade. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade. Hoje conversamos sobre a necessidade de os hamburguenses se engajarem na luta contra a propagação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Nosso bate-papo foi com o coordenador do projeto de prevenção e combate à dengue da Universidade Fevale, Thiago Felipe Stefan, biólogo e mestre em zoologia, e com a servidora em Vigilância da Saúde, Juliana Stephanie Simões Matos, mestre em microbiologia ambiental e especialista em gestão em saúde. Obrigada pela sua audiência e até breve.